Foi? Tá ao vivo? Tá ao vivo aqui. Vai, vamos lá, vou chamar o Eduardo aqui. Opa, a galera tá entrando aí, o Douglas já tá aí, o Guedão tá aí, galera do Jiu-Jitsu já chegando. Ah, mandei aí, ó, quem entrou, um monstro entrou aí. Já começar, galera, mandei o convite aqui pro Eduardo, já começar esse nosso bate-papo, né? Misturar os dois mundos aí, né, do empreendedorismo e do esporte, do jiu-jitsu. Vamos lá, deixa eu ver. Não, Eduardo, eu vou mandar para você aqui, é só aceitar, tá? Eu vou cancelar e vou enviar de novo, tá bom? Foi. Você vai ver aí um convite, é só aceitar o convite, tá? Aí, foi. Deixa eu só organizar aqui. Tá ouvindo? Sim, Aí, foi. tranquilo aqui. É isso aí. Tudo bem? Como é que... Tudo bem? Vamos bater esse papo com a galera aí, tá? A galera tá entrando. Chamei bastante gente aí. Tava na aula? Terminei a aula agora. Terminei a aula. Levei uma massa aqui de um aluno. Tá bom. Vou fingir que todo mundo aqui que tá, vai fingir que acreditou. Ah, É, tudo pronto aí pra gente começar? sim, sim. Tá Eu, tranquilo. Para quem está ouvindo, o Ed, a gente vai dividir mais ou menos, a gente vai dividir em duas etapas esse bate-papo. Seria o bate-papo do primeiro sobre o esporte, né, empreendedorismo, o lado difícil, né, do lado que ninguém conta sobre empreender. E depois a gente vai para o lado bom, que existe o lado bom, senão a galera não empreendia, só não é tão simples, né? Uhum, Beleza? uhum. Show. Antes da gente começar aqui, vamos bater um papo, falar um pouco de quem que é o Ed Ramos, quem que é o Eduardo, onde o Eduardo começou. É. Então, começamos aí no jiu-jitsu há quase 22 anos, né, atrás. Por volta de 2000. Eu tentei algumas aulas, fizemos algumas aulas aí no Brasil, mas nada sério. Daí, logo em 2000 para 2001, a minha esposa e eu, a gente mudou para o Japão. A gente migrou para lá para trabalho, né? Para tentar uma, sei lá, uma oportunidade nova aí, né? E a economia no Japão é um pouco melhor do que a do Brasil, né? Como todo mundo sabe. E a gente foi para lá com o intuito de trabalhar, né? E conseguir, né, fazer uma poupança ali, guardar um dinheiro, mandar uma grana para o Brasil e conseguir ter uma estabilidade no Brasil, né? Para depois de alguns anos, quando a gente voltar, né? E aí, quando a gente chegou lá, né? Eu comecei a trabalhar, a gente começou a trabalhar. E aí, logo já consegui encontrar um amigo, né? Que treinava jiu-jitsu. E aí ele treinava numa academia, que é a tradicional japonesa, né? Daí eu ficava perguntando pra ele, né? Ei, quando que você vai lá? Quando você vai lá? Porque era longe da minha casa e eu não sabia nem como ir, né? Na época não tinha GPS, não tinha nada, tá? Aí, daí ficava enchendo o saco dele, né? Ficou umas 2, 3 semanas, aí finalmente... Ele era aquele cara que não treinava muito, sabe? Daí eu ficava perguntando, eu ficava direto, ei, você não vai lá não? Você não vai lá não? Daí finalmente ele foi, né? Daí me levou na academia. Daí fiz o primeiro treino ali. Não tinha muito aluno assim, era bem tradicional japonês, era tipo um dojo, que era mais para outras lutas marciais, né? Tipo, tinha o Kenpo, Judô, Karatê. Daí eles começaram com um programa com 2 vezes por semana, de terça e quinta, Jiu-Jitsu. Cara, E aí comecei a treinar, daí já descobri mais ou menos o caminho, né, pra ir sozinho. Esse do meu amigo lá tava enroscado, não ia conseguir treinar muito não. Daí cara, comecei a ir sozinho, aí logo na sequência meu cunhado começou a ir também. Daí ele começou a treinar também, daí aí depois ele, tipo, meio que
um ficava mais ou menos empurrando o outro, que ele gostava pra caramba também, na época, e ele mandava muito bem. Daí, às vezes, tipo, dava uma desanimada, alguma coisa, tipo, nenhum ou no outro, né? A gente incentivava o outro, ei, vamos lá, vamos lá. E aí logo, né, primeiro mês, segundo mês, já fiquei viciado já. Já falei, nossa, e apanhava pra caramba. Ficava apanhando e queria, tipo, revanche. Eu falei, nossa, vou pegar aquele cara lá. E aí ia pra casa, tentava ficar, né, tipo, descobrindo posição. Na época não tinha muito recurso, né, tipo, online, ver posição ou ver luta online. Era difícil. E, mas, tipo, foi um mês, assim, logo no começo, assim, já fiquei, tipo, já fiquei apaixonado pela arte, né? Aí você E ficou no Japão até que faixa, mais ou menos? até a faixa roxa. Peguei a roxa. Legal. Eu fui graduado meio rápido, tipo, da azul. Foi, tipo, 6 meses, me deram azul. E aí, mas eu treinava todo dia, treinava de segunda a segunda. E aí tem um legal que eu fiz eles mudar todo o calendário deles de aula. Era Que duas deu, vezes por semana, né? era 2 vezes só, daí um dia eu cheguei neles, depois de tipo, uns 2 meses assim, cheguei e falei, ô, a gente tá, porra, treinando só de terça e quinta. Não seria melhor de segunda, quarta e sexta? Porque segunda é da semana. Aí fiquei trabalhando na mente do pessoal. Daí acabou que eles trocaram. Eles colocaram segunda, quarta e sexta. Show. Daí eu comecei a treinar, deu uns 3 meses mais ou menos. Aí chegou um ponto que, tipo, eu queria treinar mais. Falei, não, 3 vezes por semana não tá dando, não dá. E aí Ao vivo. comecei a competir, né? Já logo no começo, assim, já comecei a competir. E já fiquei apaixonado também por competição. Aí, nossa, eu vi um campeonato, deixa eu ir lá. E aí comecei a lutar todos os campeonatos. Daí logo na sequência já, que era uma coisa bem difícil na época, era treinar em outras academias, né? Treinar em equipe diferente. Tipo, eu treino na Gracie Barra e na Aliança. Tipo, não existia isso lá por volta de 2000, né? Até hoje é meio difícil de encontrar. Mas aí eu convenci o pessoal, né, os japoneses, a deixar eu treinar com um brasileiro que tinha acabado de mudar lá, né, faixa marrom. E aí comecei de terça e quinta nele, treinar com ele. E aí depois não era o suficiente também. Aí achei um outro lugar que eles treinavam no final de semana. Caramba. Aí começamos a treinar de todo dia praticamente, de segunda a segunda. E acho que na época minha mulher quase chutou minha bunda, né? Quase mandou embora. Todo dia na academia. Todo dia na academia. Daí tipo, às vezes porque lá no Japão tem muito parque, né? Tem muito lugar da hora pra ir, né? Pra visitar. E aí, tipo, eu acabava que, tipo, sempre fazia algum esquema depois do treino. Tipo, depois do treino a gente vai pro parque tal. Daí ela ia. Daí foi o jeito que eu consegui de não ser mandado embora. Eu convencia ela. A gente vai dar um rolê, né? Não sei o quê. Daí, Cara, acabou que ficamos treinando todo dia. E lutando todos os campeonatos, aí lutei, tipo, nacional japonês, aí ganhei o nacional, ganhei, tipo, os campeonatos regionais que tinha na época lá. E aí já, tipo, pô, fiquei empolgado na competição. legal. E aí, tudo bem. Aí você estava lá, foi até a faixa roxa, aí veio para o Brasil. Como que foi? Porque aí é outro mundo, né? Tipo, é outra história, outra condição, né? É de Mirassol, né? O senhor é de Mirassol, né? Que, na região de Rio Preto. E como que o Eduardo saiu do Japão, veio para o Brasil e caiu treinando com os ninjas? E como que isso aconteceu? Então, demorou uns anos ainda. Daí, quando a gente voltou pro Brasil, daí eu fiquei tentando achar um lugar para treinar, né? Uhum. E aí ficava, tipo, pesquisando, né? Tentando ligar, conseguir alguns telefones, tipo, tentando achar algum, tipo, faixa preta, algum professor bom de nome. E aí demorou um pouquinho, né? Nesse tempo aí para tentar achar, né? As opções que tinha, as melhores opções era São Paulo, né? Na época, não tinha muita gente no interior, né? E aí tinha um pessoal treinando na cidade lá em Mirassol,
numa academia de musculação, academia de marombeiro, fisiculturista, os caras gigantes. Daí o pessoal treinando lá tinha um faixa roxa dando aula na época, né? Daí eu comecei a treinar, daí pedi pros caras, né, deixar eu treinar, daí eu treinei um dia, aí treinei outro dia, aí tipo, eu competia muito, lutava muito, né? Aí comecei, né, dar uma amassada aqui, dar uma amassada ali nos caras. Daí o professor, que era um faixa roxa na época, ele acabou saindo. Acho que eu amassei ele um pouco demais, né? Daí ele desapareceu. Aí o pessoal tinha, nessa época aí, tinha uns, tipo, uns 15, 20 alunos. E daí o pessoal ficou sem ninguém, daí viram, né, o meu nível técnico, tudo. E perguntaram se eu podia dar aula para eles, né? Daí foi quando falei, claro, né? Mas vou ajudar aí, né? Não sabia nem, né, como fazer uma aula direito e tudo. Eu tinha ajudado como faixa azul, tinha ajudado algumas aulas assim, mas nada, né? Daí, tipo, para chegar e assumir uma academia ali. Mas aí foi de boa, começamos a treinar, aí que eu comecei, tipo, me antenar com dar aula, né? Aí querer, tipo, ser mais profissional, né? Tipo, como eu tenho que dar aula. Aí ficava tentando pesquisar como fazia, como tinha que ser, fazer cronograma, quais as posições que encaixavam uma na outra. Daí acabei que fiquei estudando muito, né, o jiu-jitsu. Tipo, antes era só, tipo, treinar, 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 era pra mim, pra mim. E aí nessa época eu já comecei, né, plantar aquela sementinha, né, na minha cabeça ali de dar aula, né. E aí comecei a gostar demais também de dar aula, né, tipo, e ajudou muito na época, tipo, pra mim ser mais técnico, né, ficar mais técnico. Porque quando você começa a ensinar, né, aquele ditado, né, quando você começa a ensinar, você aprende duas vezes, né. Exato. E aí comecei a ensinar, daí eu tinha que prestar mais atenção ainda no que eu ensinava, porque eu não queria ensinar errado, né? Daí eu tinha que prestar muita atenção, corrigir, né? Ficar corrigindo os meus erros. E daí foi evoluindo. E aí, ao mesmo tempo, eu competia, eu conseguia ainda conciliar, né? Academia e competição, o pessoal me ajudava muito. E aí a gente cresceu ali, foi para uns 30, 40 alunos ali na época. E eu ainda procurando um lugar para treinar. Daí encontrei o Robson Moura, que é 5 vezes campeão mundial, né? Cara, né, fenômeno no jiu-jitsu. E ele tinha mudado alguns anos antes, né, para Ribeirão Preto. Ele é carioca, né, do Rio. Daí ele mudou para Ribeirão Preto, tinha mudado lá. Daí consegui achar o contato dele, conversei com ele. Daí eu fui lá fazer umas visitas, né? E aí treinei com ele, treinei com a galera toda lá da academia. E tinha uma equipe fantástica, um pessoal muito, muito bom. Era outro nível, era o nível que na época eu precisava, né? E aí acabei que comecei a treinar com eles. Aí fui lá visitar algumas vezes, acabei fazendo a decisão, né? Ó, vou começar a treinar aqui, né? Tudo. E aí foi essa jornada aí durante algum tempo aí, Caramba. quase 2 anos indo para Ribeirão. Tipo, eu ia para Ribeirão, às vezes eu ia de manhã, quase 3 horas de viagem ali. Ia lá, treinava, tipo, 2 treinos, treinava na manhã, saía bem cedo de Mirassol. Ia lá, conseguia chegar perto do horário do almoço, que eles tinham aula acho que era meio-dia na época. Aí terminava o meio-dia, ficava ali, às vezes tirava um cochilo no carro, achava um restaurante para comer e volta. E daí, né, ficava por ali, daí treinava à noite, terminava o treino da noite, voltava para casa. Todo Aí, dia. daí foi durante umas semanas. Nossa. Mas foi, nossa, era muito puxado. Daí eu conversei com a minha esposa, né, daí falei, ó, tem, né, eu, né, preciso disso aqui. E na época eu já estava treinando muito. E conversei com o pessoal da academia, arrumei uns faixas azuis ali, já tinha uns roxos na época, para me cobrir. Daí eu começava a ir para lá e ficava, tipo, 2 dias. Eu ia num dia, treinava o dia inteiro, treinava no outro dia e voltava. Aí ficava 2 dias lá, aí foi aumentando, 3 dias, aí quando eu vi tava ficando a semana inteira lá. E aí ficou, né, nesse puxado aí, né? Ficava treinando lá direto,
Aí sempre que dava, voltava para Mirassol, dava as aulas lá pro pessoal. E já lutando um monte de campeonatos. Aí já comecei a lutar no Campeonato Paulista, Campeonato Nacional. E aí, isso aí por volta de 2006, mais ou menos, né? 2007 ali. Daí o Robinho, o Robson Moura, na época, ele decidiu mudar para os Estados Unidos. Ele teve uma proposta, né? E ele mudou para os Estados Unidos. Daí fiquei ali sem, né, sem o professor. Daí, aí acabei ficando mais em Mirassol, treinando mais lá. E na época tinha uma filial em Rio Preto. Daí eu ia do Robson Moura. Daí comecei a treinar mais lá e dar aula em Mirassol. Aí ficou nisso aí durante quase um ano e meio ali, mais ou menos, né? E aí por volta de 2008, que eu já estava no nível que eu precisava mais, né? Já tipo, em Rio Preto, na época, eu não tinha um nível que eu precisava, né? E tinha muito cara duro, tudo, mas o nível técnico, né? Eu via que, tipo, tinha muito cara duro, raçudo, sabe? Tipo, cara duro mesmo. Mas no nível técnico, faltava, entendeu? E aí foi quando eu já tava lutando, tipo, no Rio de Janeiro. E aí eu fiz amizade com o Gilbert Burns, o Durinho, o que luta no UFC. E E tinha um amigo de Araraquara, o Vinícius Máximo, que ele tem academia lá, grande pra caramba em Araraquara. E aí conversava com ele quase todo dia, né? E na época eles começaram a treinar com os Mendes, né? Com o Ramon Lemos, em Rio Claro. E aí eu ficava perguntando, né? Ah, como vocês treinam, né? Como vocês fazem, não sei o quê. Daí eles ficavam me falando, né? Nossa, é bem profissional, a gente treina de manhã, faz preparação física, tipo, cronograma, tudo. Nossa, eu falei, caramba. E eu não tinha isso, eu fazia tudo por mim mesmo, né? Tipo, eu ia na musculação, não fazia tudo por mim mesmo, dieta, qualquer coisa. E pesquisava e tentava fazer. Às vezes dava certo, às vezes, a maioria das vezes não dava, né? E daí eu peguei e decidi ir lá fazer uma visita, né? Fui visitar em 2008, quase no finalzinho de 2008, assim. Fiz uma visita, daí vi o jeito que os caras treinavam, né? Tipo, treinava 3, 4 vezes por dia, tinha preparação física, tudo, cronograma, professor, tipo, em cima, sabe? É o que faltava pra mim na época. Daí eu visitei umas 2 vezes, mais ou menos. Lá pra segunda, terceira vez, eu já decidi, né? Falei, pô, conversei com a minha esposa. Falei, ó, lá é o lugar, tem que ir pra lá, né? E já tava, nessa época já tava decidido que eu queria, né, continuar com jiu-jitsu, profissionalmente, né? E na época eu já era faixa marrom. Aí conversei com ela, né? Aí no começo foi quase a mesma coisa de Ribeirão Preto, daí ia pra lá, tipo, um dia, daí treinava, voltava pra casa, depois 2 dias, a semana, até por volta de tipo um mês, 2 meses mais ou menos, a gente mudou pra Rio Claro. Só que tem uma coisa antes. Por quê? Esqueci do detalhe. Na época eu ia para Ribeirão, eu tinha um carro, né? Aí depois eu tive umas dificuldades financeiras, tive que vender o carro e aí comprei uma moto. Daí quando eu ia para Rio Claro, eu ia de moto. De moto, tipo Oh, motocross, uma moto alta. Imagina, caramba. Pra quem chegava não sabe, dá o quê? Dá uns 250, 300 quilômetros, aí, mais ou menos. dava tipo, 3 horas, mais ou menos, ou mais de 3 horas, porque tinha que parar toda hora, né? Tinha que parar para É, abastecer. E era, nossa, era muito pegado. Imagina, 300 chegar, quilômetros pra ir, 300 quilômetros pra voltar, só pra treinar jiu-jitsu com os melhores. não tinha para mim Caramba. limite, sabe? Quando você tem aquele sonho ali e você tá focado, não tem distância, não tem nada, né? E aí você quer a gente mudar para lá. É, tinha caído a conexão aqui. E nesse sonho todo, fala pra galera, só pra quem não sabe, teus big numbers aí de como atleta, quem que o Ed Ramos aqui como atleta,
título, tipo, porque você fez uma jornada, você se dedicou para acontecer, né? Não foi fácil, não foi você ganhou uma herança e saiu Ah, mudando por cidade porque estava com grana, você ralou, né? E como atleta, o que você conquistou? então, logo no começo ali, né, quando eu cheguei, já comecei a lutar campeonato paulista, né, já comecei a ganhar alguns campeonatos paulistas, daí já comecei a ir pra fora, comecei a ir pra, tipo, mais pro Rio de Janeiro, daí ganhei alguns nacionais, comecei a ganhar, tipo, o Campeonato Brasileiro, tudo na faixa ali marrom, né, na faixa roxa eu ganhei uns dois campeonatos paulistas, algumas seletivas. Aí comecei a ganhar campeonato ali já de roxo ali, né? Já ganhei o Nacional, que na época era a Copa do Brasil, que tinha no Rio de Janeiro, que era um dos maiores campeonatos paulistas, o brasileiro na época, né? Que tinha dois. E aí ganhei, daí de marrom comecei a ganhar todos os campeonatos também, tipo, aí já ganhei a Copa do Mundo, Campeonato Mundial, já comecei a ganhar os campeonatos de marrom. E aí quando eu cheguei na Atos lá, continuei dando a sequência e melhorando tecnicamente, né? Aí logo que eu cheguei lá, já ganhei o Campeonato Brasileiro, continuei ganhando os Campeonatos Paulista, né? E aí foi em 2009 que eu comecei a ir pra fora, né? Depois que eu mudei pra Rio Claro lá, comecei a treinar com a galera da Atos. Daí 2009 foi o primeiro campeonato fora que eu lutei, né? É depois que eu voltei pro Brasil. E aí vim a primeira vez para os Estados Unidos e lutei o Mundial e aí fiquei em segundo, perdi na final. Bateu na trave ali. Mas aí eu já vi, né, que eu tinha um potencial, né? Só faltava, tipo, melhorar, continuar treinando, né? E nessa época aí já tava, tipo, já não tava tão novo, né? Já tava com meus 29 anos ali, né? Beirando os 29, 28, 29. E Terminando aí, um adulto, né? Mas você também não parou, né? Você, mesmo virando master, você ainda lutava de adulto, né? eu lutei adulto até 36 anos, lutando adulto. Aí comecei a intercalar, né? Lutava Master, alguns campeonatos grandes, e o adulto, continuava lutando adulto. Mas aí foi mais ou menos isso aí, tipo, comecei a ir pra fora, comecei a lutar mais campeonatos. Daí em 2009, quando eu peguei a preta, daí eu comecei a ir pra fora para fazer seminários, né? Dar seminários. Aí quando eu fui no final de 2009, fui pra Austrália, comecei ministrar seminários lá, camp, e aí fiz algumas lutas lá, lutei campeonato, aí ganhei alguns campeonatos, tipo nacional da Austrália, fiz Legal. lutas com tipo o campeão absoluto da, da Austrália, finalizei ele, Pô, e legal. foi uma experiência incrível. E aí foi quando eu comecei a fazer dinheiro com o jiu-jitsu, né? Em 2009 ali, quando eu logo peguei a faixa preta. Comecei já ver nessa parte financeira também, tipo, ó, posso dar seminário, posso ir para fora, fazer camp, e aí já dali já tipo eu voltei pro Brasil já com um monte de seminário já encaixado, tipo agenda 2009, 2010, com um monte de seminário por tudo. Aí foi uma bola de neve. Aí começou realmente, aí depois, a gente falou que você começou em 2000, treinava direto todos os dias. Em 2010, depois de 10 anos, aí que você começou a ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. Foi. Até 2000, Facinho, né? até 2009 ali, no 10 ali, era tipo, gastava mesmo. Tinha que ficar correndo atrás de Entendi. patrocínio, gastava de muito dinheiro do bolso. Então foi tipo 9 anos ali gastando muito dinheiro do meu bolso e um pouco de patrocínio, né, que ajudava na época. Sim. Mas patrocínio no Brasil, né, você sabe como é, né? Tipo, Da kimono. você precisa de 2 mil para ir lutar um campeonato, e, $50 ou R$ 50 ajuda. Pô, é Aí, brincadeira. ajuda, né? Fazer o quê? E os teus big number como empresário hoje, o que o Ed Ramos tem? Que hoje tem a Ed Ramos Team, tem outras academias. Como que é teus big number como empreendedor? Então, empreendedorismo, né? Tipo, nessa época eu já comecei a fazer seminários, né? Aí
por volta, tipo, 2011, 2012, foi quando em Rio Preto a gente tava, tipo, tinha um pessoal que parou de treinar na academia antiga que a gente treinava, e aí a gente ficou ali, né, tipo, ó, e na época, tipo, o mais graduado que tinha na época, assim, era eu, e a gente sempre manteve aquela amizade, né, a gente sempre treinava junto quando eu voltava para Rio Preto, e foi quando, mais ou menos, a gente começou a trabalhar junto em Rio Preto, né, a gente abriu a filial em Rio Preto, daí o pessoal começou, né, tipo, puxar as aulas, aí sempre que eu ia para Rio Preto, fazia tipo um aulão, né, ficava toda a semana inteira ali correndo lá, ensinando a galera. E ali foi quando começou filiais, aí nessa época aí eu já comecei a pensar em algo, né, tipo, por volta de 2011 ali, 2012, foi quando eu, tipo, comecei a pensar em fazer minha própria logo, tipo, tem que desenrolar uma logo aí, daí fiz uma na época, não gostei muito. Daí teve um pessoal de Mirassol me ajudou com o Marcos, ele me ajudou a fazer a logo, a primeira logo, né? E daí comecei, tipo, aí começamos a usar a logo. Aí na época a gente era afiliado com a Atos, né? Daí o pessoal começou a usar, tipo, Atos, Ed Ramos, minha logo. E ali começou mais ou menos ali, né? Mas até então, tipo, era uma filial, né? Aí em 2010, 2011, como eu falei, comecei a ir para fora, né? Comecei a ter mais essa visão, comecei a ver como as academias, né, funcionavam, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? E aí eu Mas a comecei sua primeira academia, então, foi aqui mesmo, foi em Rio Preto, com o Mestre Turco, com o Rodrigues, com o Bola. isso. Legal, legal. Daí, daí comecei a vir para cá bastante para os Estados Unidos, especialmente aqui no Texas, né? Dar seminário, camp, fazer camp. E aí comecei a aprender mais essa parte do business, né? Que até então não sabia, né? Sabia, eu melhorei muito na parte técnica, como dar aula, tudo. Só que na parte de business era tipo um faixa branca, não sabia nada. E aí foi quando comecei a estudar, ver como que eles faziam, tipo, entender um pouco mais de marketing e não sei o que, como organizar a finança. E aí durante os, tipo, de 2010 que eu comecei a aprender até 2013, mais ou menos 2014, fiquei praticamente estudando, né, como, né, ter uma academia, como tem que ser, né, o que tem que fazer tudo certinho. E aí, quando a gente mudou para cá em 2015, eu vim para trabalhar com o pessoal, né, tipo, de sociedade, né, tipo, né, e foi aquele negócio, foi meio na conversa. E no, teve um caminho antes, né? Teve uma história da China aí, né? Antes do. Teve o Ed Ramos China aí, né? Foi 2014. Foi 2014. 2014 eu tava com um monte de propostas, né? Para ir para Suíça, para ir para Suécia. Tinha aqui nos Estados Unidos uns 3, 4 lugares para ir. E aí teve a proposta da China, né? E a proposta era muito boa financeiramente. E na época também eu vi, né? Hoje, China, eu ficava pensando, a China é muito grande, né? Imagina se tem umas filiais por lá, né? Pode ter, né? 100 filiais, 200. Aí ficava pensando, né, nesses números, né? E aí era uma proposta muito boa, né? Um plano muito bom e pagava muito bem. E aí acabou que, tipo, eu decidi de ir pra lá, né? Aí a gente foi pra lá e ficamos em 2014 lá. Fizemos contrato de 1 ano. E aí foi quando a gente começou a abrir as filiais na China. Daí a gente Entendi. abriu umas 4 filiais, né? E aí deixamos as filiais lá e voltei pro Brasil. E aí logo na sequência, né, comecei a mandar o pessoal de Rio Preto, né, para ir cuidar das filiais lá da China. A gente teve, na época a gente tinha 3, 4 professores, né, de Rio Preto que foi para lá dar aula. E aí foi muito legal, né, que eu comecei também a ter essa visão, né, tipo, eu posso abrir, né, tipo uma filial, abrir alguma coisa e tem o pessoal nosso que pode ir para lá, né, conseguir trabalhar, viver do jiu-jitsu, tudo. E aí comecei a trabalhar nessa parte também, né, como abrir as filiais, mandar professores, né, e começar, né, crescer e ajudar o pessoal.
E aprendeu muito, né, nesse caminho aí de China, né? Teve não foi só rosa. Eu lembro que eu conversava com o senhor na época que você estava na China. O Derek, me arruma um restaurante brasileiro, pelo amor de Deus, onde tem um restaurante aqui perto, né? Não foi só ir lá ganhar dinheiro e dar aula, né? Teve um trajeto aí também. A cultura deles é muito diferente da nossa, é totalmente diferente, é muita gente. Tipo, acho que na primeira semana que eu cheguei lá, a gente foi a gente foi nos pontos, aí teve até uma hora, né? A gente foi num lugar, daí já tava ficando tarde, a gente tinha que voltar, né? E aí a gente foi pegar o táxi e tinha, tipo, milhares e milhares de pessoas num parque lá, mas muita gente. Aí eu parei o táxi, abri a porta do táxi, né, pra entrar. Aí um cara pegou e pulou pra dentro do táxi, né? Aí eu olhei e falei, caramba, né? Aí deixei ele ir, né? Fechei a porta ainda pra ele foi. Falei, caramba, né? Falta de educação. Daí, aí o outro táxi, parei o outro táxi, é a mesma coisa, abri uma mulher, pulou pra dentro e mesma coisa, a gente saiu, falei, caramba, e já tá ficando tarde, né? E daí o terceiro, né? No terceiro eu abri, no terceiro táxi abri, o cara queria pular pra dentro, né? Aí eu falei, não, agora não. Comecei já a usar o jiu-jitsu, né? Já abri o braço assim, já comecei a empurrar o cara, falei, não, 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 não. Aí joguei minha mulher pra dentro do táxi, entrei pra dentro. E engraçado, tipo, eu empurrando o cara assim pra entrar no táxi, assim, né? Tipo, algo mais estranho. Daí, pra mim era mó, né? Tipo, falta de educação, frustrado, né? Falei, Sim. cara, e pra tudo assim, o cara, tipo, nada acontecendo. Pra eles, normal. E aí, e aí tive várias situações igual a essa, né? Tipo, o pessoal passando na frente da fila, sem nem. Comecei a ver, né, que a cultura era diferente e tudo, né? E pra eles não tinha problema. Pra mim era um problemaço, né? Tipo, nossa, que falta de educação, tá na frente da minha fila. E pra eles era tipo, normal. E Normal. comida, né? A comida Aí totalmente depois, diferente. eu lembro, né? Eu tô com as perguntas aqui na frente, viu? Senão eu esqueço tudo aquelas perguntas, tudo aqui na minha frente. Né? A gente tá falando, olha, se analisar, né? Passou de, tipo, no Brasil, 10 anos, né? Tipo, para começar a construir, não é do dia para noite. Né? Porque eu estou colocando aqui que tem esportista aqui, né? Tem atletas aqui, tem empresários. Tipo, não é do dia para noite, igual parece que é muito bonito quando você vai para fora, quando você abre um negócio. Aí, poxa, foi lá para a China, passou também perrengue na China, e depois foi para os Estados Unidos, né? Tipo, veio para o Brasil, depois foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, foi simplesmente abrir academia e ter sucesso lá também, ou teve dificuldade também aí? Foi super fácil. Pô, quando eu cheguei aqui, né? Tipo, eu conversava com e era um cara que o André Galvão tinha me indicado, né? Então, pô, a indicação do André Galvão, falei, caramba, né? Firmeza, né? Eu conversava com esse cara, mas a gente conversava sempre por Skype na época. E aí ele ficava prometendo um monte de coisa, vamos abrir, a academia vai ter não sei quanto, tipo, sei lá, 1.000 pé, 1.000, como que fala, cara? 1.000, tipo, a academia ser gigante, não sei o quê. O cara, nossa, Cortou aqui. o, o, o cara era muito bom de conversa, mas tudo que a gente conversava ficava, tipo, só na conversa no Skype. E aí, quando eu perguntava pra ele, tipo, por e-mail, mensagem, alguma coisa, né? Tipo, tem como você mandar o contrato, não sei o quê, não sei o que lá. E o cara, tipo, chegava na parte de dinheiro, tipo, financeiro, assim, ele, você tem tempo pra ir no Skype agora, não sei o quê. Daí a gente ia pro Skype. Aí ficava toda a conversa no Skype, né? Mas na época, tipo, né, não, eu nem, pô, não imaginava, né, que podia acontecer aquilo, né? Daí a gente acabou que veio, né, pros Estados Unidos em 2015, no começo de 2015. E aí, quando eu cheguei, o cara acabou de abrir a academia, né? Aí a gente ia ser, tipo, sócio, né, na academia, ia ter uma porcentagem, ia ter lá uns 20%.
ia ter um salário bom, tipo, casa pra morar, um carrinho pra usar, né? O cara, tipo, né, já tinha tudo certinho. Você vai ter o lugar pra ficar aqui, carro, né? Porque tudo aqui no Texas é um absurdo, é tudo longe. Pra ir no mercado, qualquer mercado que você vai é 5 milhas, tipo, é quase 10 quilômetros. É tudo longe. Nossa. E aí, né? Aí quando eu cheguei, aí tinha um carrinho, né, pra usar, um carrinho velho, né? Daí o cara colocou no apartamento, né? Daí foi, tipo, ele foi fazendo. Na primeira semana, assim, ele fez tudo, né? Aí na segunda semana o carro já quebrou. Aí, pô, conversamos com o cara, tipo, pô, o carro quebrou, né? Nossa, o supermercado mais perto aqui é 5 milhas, é tipo 7, 8 quilômetros. Aí, caramba, né? Aí tinha que ficar pedindo para aluno pra levar a gente no supermercado. Aí foi na segunda semana ali que o negócio começou a ficar estranho, né? Um negocinho, né? Tipo, o carro quebrou, o cara já não arrumou, o cara não providenciou nada, né? Aí já ficamos sem carro. Aí a gente tinha feito, né, um negócio, tipo, um acordo, né? Tipo, ó, na primeira semana, segunda semana, o salário vai começar a pagar por semana. Aí nisso aí já passou 2, 3 semanas e nada, né? E aí, na época, eu tinha só tinha um pouquinho de dinheiro que eu tinha trazido comigo, né? E aí fiquei gastando minha grana ali, né? E aí, passou a segunda semana, e aí o cara tinha que fazer meu visto, né? Daí o cara prometeu meu visto, tudo certo, né? Já fazia parte do acordo. E aí nada, passou tipo 2, 3 semanas e nada, né? E aí não pagava salário, não fazia nada. E aí isso aí já deu tipo um mês. E eu apertando o cara, ô, quando a gente vai fazer o visto, né? E o cara, tem como ir na quinta-feira que eu tô apertado agora. Daí ele ficou me enrolando. Nisso aí passou um mês e meio mais ou menos. Quando eu comecei a apertar mais ele, falou: tem que ter meu visto, cara. Não posso ficar assim nessa situação. Eu já tô sem dinheiro. Aí chegou no ponto já de começar a ter que pedir dinheiro, entendeu? Entendi. Pedir emprestado. E aí, pô, aí foi o perrengue, né? Aí nisso aí ficou quase 3 meses. Quando, né, a gente sentou e eu apertei pra ele, deu ultimato. Falei: ó, quero o contrato agora. Tem que começar a me pagar agora, né? Na época, a academia era nova, mas com 3 meses a gente estava com quase 100 alunos já. Nossa. Eu era bem conhecido aqui, então quando ele começou a mover, falando que o Ed Ramos estava vindo, não sei o quê, vinha gente de tipo 30, 40 milhas para treinar. Todo mundo começou a vir, que era pouca gente que estava principalmente em Houston, que tinha um nome grande, né? Daí o pessoal começou a migrar, todo mundo vindo treinar. Nossa, começou a bombar a academia. E começou a entrar grana, entendeu? Mas só que o cara não repassava, não sei o que ele fazia. E aí na época, né, chegamos ao ponto, aí o cara falou assim: não tá entrando dinheiro agora, não sei o quê, e eu sabia todos os números, né? E Sim. aí o cara começou a passar a perna em mim, daí a gente decidiu, falei pro cara, falou: não dá mais pra continuar, né, dessa situação aí, ou você resolve isso aí, né, em tantos dias, e aí ele não resolveu. Aí foi quando eu apertei mais ele e acabou que decidimos sair, né, da academia, depois de 3 meses. Então foi 3 meses perrengue, sem ganhar dinheiro, o cara passando a perna em mim, foi um sufoco. E aí, Caramba. aí conversei com a minha esposa e decidimos voltar pro Brasil. Daí tipo, uma semana, assim, 2 semanas para voltar pro Brasil, um cara de uma outra cidade, que era afiliado da Atos também, convidou a gente para ir lá. Ele ficou sabendo da situação, né? E falou: não volta pro Brasil não, vem para cá, a gente vai te ajudar. E, né, aí prometeu um monte de coisa também. E eu já tava ali e falei: pô, vai ou não vai? Aí decidimos ir. A gente foi e adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Uma coisa. Tipo, vou te pagar toda semana tanto, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tenho 150 alunos, não sei o quê. Daí eu ficava pensando nos números, né? Tipo, o cara tem 150, 60, 160 alunos, realmente ele vai conseguir me pagar, né? Não sei o quê. E aí, perrengue de novo. Aí, mesma coisa, era tipo: vou te dar um carro, porque você tem que ter um carro aqui, não tem como. Sim. Vou deixar você usar um carro, vou te dar um telefone, lugar pra morar, não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou lá, aí ele colocou eu na casa dele, né? A gente ficou na casa dele.
Aí, ó, vamos ficar aqui uma semana, 2 semanas ali no máximo, até achar um apartamento pra você. Aí eu, não, beleza, tranquilo. Daí ele, tipo, passou ali 2 semanas e nada de apartamento. Aí em 2 semanas ali ele conseguiu um carro. Aí começamos a usar o carro, né? Eu falei, tá, agora pelo menos um carro, né? Aí a primeira semana, tipo, ele pagou, segunda semana pagou, daí ele falou, ó, tem como eu começar a pagar em 15 dias? Vai ficar melhor pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, tranquilo. Daí passou semanas e nada. Caramba. E aí passou, tipo, passou ali um mês, nada, e ainda na casa do cara. Aí minha mulher já, tipo, nossa, né, começou a ficar brava, tipo, de novo, é mesmo filme de novo. Conversando com esse cara e vai. Aí chegou com um ponto também que, ainda mais na época, aí teve uma época que eu já tinha que voltar pro Brasil ou fazer o visto de trabalho. E aí ele tinha prometido o visto pra mim, né? E fiquei na mão do cara. Daí chegou no última semana de fazer o visto, eu voltar pro Brasil, o cara não tinha grana. Daí ele falou pra mim, falou, não tem grana, cara, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente teve que começar a pedir pros alunos dinheiro emprestado. Caramba. Imagina a situação, o professor tem que ficar pedindo dinheiro aqui e ali pros alunos para fazer o visto. Aí conseguimos fazer o visto, conseguimos um aluno lá, ele pagou o visto pra gente. E aí a gente fez o visto de trabalho e saiu o visto de trabalho e deu certo. Só que isso aí já foi acumulando, né? Meses sem salário, sem nada. E aí a gente acabou que chegou num ponto que não tinha mais condição, né? Eu já não tinha mais dinheiro para comprar comida, né? Tava numa situação, tava horrível. E aí, O país de primeiro mundo, mas confiou no cara, né, nas pessoas erradas, né? totalmente. E aí, né, porra, eu ficava imaginando isso aí, né? Falei, pô, né, americano, né? Não vai passar perna, né? Ficava até. Não, hein? Ficava... Tinha ainda um pouco de síndrome de vira-lata, né? Tinha só brasileiro que passa, não sei o quê. Ah, é sim. Aí cheguei aqui, cara, pô. Daí acabou que chegou no ponto também que, tipo, não dá mais pra ficar, não dá assim, não dá, não sei o que, não sei o que lá. Ainda o cara foi até, tipo, sem educação comigo, foi, tipo, quis me desfazer da minha pessoa, assim, tipo, por ser brasileiro, por estar dependendo dele com visto, ficou, tipo, E nesse ponto aí, que eu, toda essa dificuldade. Tá ouvindo? Tá ouvindo, normal? Show. agora voltou. Tá. E no meio de toda essa dificuldade, né? Aí você saiu e em que momento que, tá, vou abrir a minha academia, porque hoje você tem mais de uma unidade aí nos Estados Unidos, né? Ah, Isso, tipo, isso. porque aí você teve um momento da virada também, tipo, você foi apanhando durante a jornada, né? Tanto no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, e teve um, tipo, uma hora que apanha tanto que fica tão casca que aprende a jogar o jogo, né? Com E hoje certeza. você está com a unidade, hoje você está com, você tá com quantos alunos hoje aí nos Estados Unidos, depois de tudo isso daí, porque não é fácil ter tanta resiliência e foco, porque você sabia o que você queria, né? Ah, estou com Isso. dificuldade, você podia voltar para o Brasil a qualquer momento, mas falou, não, peraí, eu vim aqui por um motivo, né? Tipo, e continuar ali no mesmo foco, né? Tipo, Isso. hoje, o que você conseguiu hoje como empresário, como atleta aí nos Estados Unidos hoje? Então, na época a gente começou, tipo, 2016, assim, na virada de 2016 para 2017, a gente começou a dar aula, aí eu vim para Houston e começamos numa academia de Taekwondo. Daí a gente começou ali, aí começou a crescer por volta de 2017 no final, assim, a gente tava com, tipo, 50, 60 alunos ali e já não tinha mais espaço na academia de Taekwondo. Aí foi quando decidimos pegar um lugar, né, um pouco melhor, com mais visibilidade, né, um ponto melhor, para fazer academia só de jiu-jitsu. Aí no final de 2018 a gente abriu a academia, né, só para jiu-jitsu.
E aí já começou a aumentar, né? Aumentou, o lugar era muito bom, perto de um cinema, bem localizado, né? E aí começou a aumentar, daí a gente foi para final, ó, no começo de 2019, a gente estava com já 80 alunos. E era todo mês assim, entrava tipo 15, 20 alunos, né? E aí 2019, crescimento, né? Daí chegamos a um ponto tipo 165 a 180 alunos ali por mês. Pô, Caramba. em 2000, Entendeu? no final de 2019. A gente estava com por volta de quase 180 alunos. E aí 2020, né? 2020 crescendo. Daí nessa época já começamos a abrir filiais, né? Começamos a abrir filiais representando a gente, né? A gente Sim. já estava com 3 filiais em Houston. E aí já tinha mais filiais, tinha uma filial em Colorado, do Colorado. E foi crescendo. Daí abrimos mais 3 filiais mais para o norte no Texas. Abrimos mais 3 filiais. Aí nesse ponto aí a gente já estava com 7, 8 filiais nos Estados Unidos, né? Aqui no Texas, né? A maioria. Daí crescimento total, né? Né? Subindo, muito aluno. As outras academias, nossas filiais, né? Sempre dando suporte para eles, crescendo também, tudo. Aí veio o tal de Covid. Mais uma pra vida do empreendedor aí, ó. Nossa, cara, quando tá tudo, tipo, tudo fluindo, tudo indo bem pra caramba, academia bombando, todas as filiais bombando, abrindo mais filial, Covid. Aí, pô, na primeira semana ali foi aquele choque, né? Segunda semana, teve que fechar, daí fechamos. E aí, tipo, o primeiro mês, né? Tipo, muitos alunos, não, vamos pagar, não sei o quê. Aí, tipo, mas no primeiro mês, assim, já caiu 50%, né, do faturamento. E não tinha, na época a gente não tinha capital, a gente não tinha, tipo, dinheiro no banco, não tinha nada, né? E, né, aí a gente ficou naquela situação, né? No segundo mês, pagamos todas as contas, tudo certinho. No segundo mês já tava com, tipo, 30%, 20% dos alunos pagando. Nossa. Pagando aluguel aqui é um absurdo, né? Tipo, é muito, muito caro, aluguel. Né, todo o investimento em marketing, tudo que, né, que a gente fazia, tudo. E aí foi lá pro, tipo, terceiro mês que a gente decidiu, né? Ó, a gente vai parar de cobrar os alunos, né? Porque nesse ponto aqui a gente já não acha que é justo, né? Porque todo mundo perdendo emprego, já estava sem dinheiro, né? E aí decidimos ficar, né, tipo, sem cobrar os alunos, né? No terceiro mês. Mas nessa época a gente tentava negociar com o proprietário do imóvel para dar pelo menos né, um mês ali para a gente, né, dar uma folga ali, não conseguimos nada. E aí praticamente pagando todas as contas da academia já no terceiro mês, sem faturamento. E aí foi um perrengue, não sei nem como a gente conseguia pagar, na verdade. Pagamos tudo certinho no terceiro mês. Aí no quarto mês foi quando o Texas, né, resolveu abrir mais, né? Graças a Deus, né? Que a gente estava no Texas. Daí, aí voltamos, a gente fez aquela aula que a gente fazia um quadrado, né? Com tape. A gente fazia um quadrado no tatame assim, né? E marcando, né? Tipo, aí não tinha contato. Daí a gente ficou um mês mais ou menos sem contato. Era só exercício, né? Tudo. E aí começou a voltar um pouco de aluno, mas voltou tipo 10, 20 alunos no máximo, né? Todo mundo com medo, né? De treinar. E aí demorou mais ou menos tipo, uns 3 meses para voltar tipo 50% dos alunos. Nem isso. Para recuperar a metade do que tinha. Demorou tipo para chegar nos 100 alunos assim de novo, demorou mais de ano. Entendi. E aí, né? Aí foi aumentando de novo, tudo. A gente conseguiu voltar, tipo, perto do número, não voltamos ainda no número exato, né? No 180 ali, por volta de 180. Bem perto, conseguimos no mais recente agora, num 2, 3 meses, né? Mais recente. E aí, tipo, graças a Deus, né?
a gente começou a recuperar. Aí foi na época que a gente começou a ver os números crescendo, tudo, né? E na época a gente começou a ter mais alunos querendo, tipo, dar aula, tudo. E aí, bem antes disso aí também, de tipo uns 3 anos, né? Desde quando eu comecei a vir para Houston, tudo, tinha um local aqui em Houston que eu gostava muito, né? Que é perto de um shopping famoso aqui que tem, que chama Galeria. E eu sempre vinha pra cá, né, pra andar, tudo. E eu gostava muito dessa localidade, né? E aí ficava sempre, né, aquele negócio, um dia talvez eu tenha uma academia lá perto daquela região lá. E daí, depois que começou a melhorar a outra academia, né, comecei a fazer planos ali. Já tinha meio que planos, né, pra abrir a próxima. E eu sempre ficava passando aqui, tentando achar lugar pra alugar. Mas não, tipo, pro momento ali, ficar pensando uma coisa, daqui 1 ano, 2 anos, né? Deixa eu ver qual que é os melhores pontos. Aí ficava sempre namorando aqui, né, com a região aqui, com o local. E aí, no final do ano passado, tipo, em novembro mais ou menos, a gente passava sempre numa avenida aqui que é bem movimentada. E aí eu via, tipo, um prédio, né, o local aqui para alugar. E aí, falei, pô, vou tentar, né? Mas aí eu tentava, tipo, ligar nos outros lugares em volta, né? E era muito caro o aluguel. Nossa, é muito, muito caro, não tem noção. É muito caro. Daí, tipo, não tinha nem condição. Falei, porra, tem que ter 200, 300 alunos só pra pagar o aluguel. Nossa. Daí, um absurdo. Daí acabamos que, tipo, aí tinha esse local aqui, comecei a entrar em contato com o proprietário, né? Com o pessoal que toma conta. E aí o preço era um pouquinho melhor. E aí começamos a negociar, ficamos ali um mesinho ali mais ou menos negociando, né? E conseguimos fazer uma proposta, né, boa, daí ele aceitou, que era tipo, dava alguns meses de graça, daí depois ia crescendo, cara, tipo, né, no primeiro ano pagava um pouco menos, no segundo ano, até chegar lá por terceiro ou quarto ano, né, pagando, tipo, o preço que eles queriam, né, tudo. E conseguimos fazer uma negociação muito boa. E aí ali quase no final de novembro fechamos o contrato, né? E aí já começamos a correr atrás ali, né? E daí no comecinho de janeiro a gente já tava começando aqui, estamos chegando e já começamos, né? As aulas começou tipo em fevereiro. Em fevereiro mais ou menos a gente abriu aqui a academia, né? E aí Uma academia bem grande, né? A gente tinha conversado, você me mostrou ela. Quanto, não é metro quadrado aí, né? Square feet, quanto que tem aí? é mais ou menos pé quadrado, é 5.000 pé quadrado. Vai dar uns 500 metros quadrados de academia, mais ou Por menos. aí, por volta. Nossa, é gigante, é enorme. É grande. Cabe gente agora. Pra ter uma ideia, tipo, é o dobro o dobro da primeira qualidade que a gente tem. Então é mais que o dobro. E, e aí a gente vai ter aqui 2 espaços, né? A gente está terminando ainda uma pequena obra no fundo, mas vai ter 2 tatames, né? A gente vai ter aulas simultâneas, né? A gente vai ter uma aula que é mais cheia aqui na frente, e vamos ter uma aula no fundo mais voltada para, tipo, exercício físico, que a gente chama o cardio kickbox. Show. E hoje aí nos Estados Unidos, como atleta, tem muita oportunidade ainda? Tipo, tudo bem, hoje você já, tipo, você já conhece os atalhos hoje, né? Tipo, Hum, você já pisou em muito buraco aí, escorregou bastante, hoje você bastante. já conhece os atalhos, né? E tem oportunidade aí como atleta? Tem muito ainda. E até tá melhorando, né? Tipo, da época que eu, né, tinha que pedir patrocínios, né? O pessoal dava R$ 50. Para hoje tem muito mais empresas, né? Tipo, no jiu-jitsu, tipo, querendo, né, entrar no mercado, porque é um mercado que tá crescendo demais, demais, demais. É Sim, muita. Ó, pra você ter uma ideia, hoje eu acho que deve estar no mínimo uns 30, 40% maior do que no Brasil, tipo, em números de academia. As maiores competições tá aqui nos Estados Unidos, né? Você tem o verdade. Mundial,
tem o Mundial Pan-Americano, todos os campeonatos grandes estão aqui nos Estados Unidos agora. E com tanta academia aberta assim, abre oportunidade também para entrar outras frentes para trabalhar para as academias, né? Tipo, tem brecha hoje no mercado do jiu-jitsu nos Estados Unidos que é fora abrir academia, né? Tipo, tem outras frentes que dá para ser trabalhado. Exatamente. No caso, tem muito atleta que vem, né, para cá para competir, só que ele acaba, tipo, né, dando aula particular, tipo, ele trabalha, já começa a trabalhar com jiu-jitsu, né, tipo, fazer aula particular, ganhar uma graninha, dar algumas aulas, ou assistir, né, dar uma assistência nas aulas. Então, ele já começa, entendeu, tipo, aprender um pouco sobre o business, como dar aula, né, e se profissionalizando, né, e já começa, né, meio que abrir um caminho, né, para o futuro, né, depois de ser atleta, né, abrir a sua própria academia, tudo, né. Mas é muito, em relação ao patrocínio, tem muito mais opção de patrocínio muito, né, muito bom aqui, mas principalmente nessa área. Se você for um atleta que começa a destacar um pouco mais, você vai ter muito seminário, entendeu? Muito seminário, você vai dar muito, tipo, camp, aula particular, então você já começa a ganhar uma grana. Eu vejo também, né, igual a gente conversa sobre isso, né? Tipo, você é atleta, você é competidor. Eu não sou atleta, não sou competidor, mas eu vejo oportunidades no jiu-jitsu aí, né? Igual a gente fala muito, pô, marketing para jiu-jitsu, para encher uma academia, né? Então, existe brechas no mercado onde a gente consegue, tipo, tá crescendo tanto que tá ficando na mão, né? Tipo, o mercado não tá conseguindo, ninguém tá conseguindo atender tanta demanda. Então dá para entrar com outros cenários para atender esse mercado do jiu-jitsu aí, né? Tem oportunidade. Exatamente, exatamente. No caso, tipo, acho que o jiu-jitsu cresceu tanto e tão rápido, e tá ainda crescendo tão rápido, que eu acho que as empresas não estavam, tipo, preparada, entendeu, para o crescimento. Você tem muita empresa que, tipo, tá no ramo ali, tá envolvido com jiu-jitsu, mas não tem como atender toda a demanda, sabe? E, ou as empresas, elas não estão tão atualizadas para o momento, entendeu? Para esse crescimento tão grande. E então, e tá crescendo muito, entendeu? Tipo, na área do marketing, né? Tipo, poucas empresas que fazem o marketing. Tipo, você tem só com jiu-jitsu, meio trabalhando com jiu-jitsu, é tipo umas duas, não tem três, sabe? Não tem opção. Aí se você vai trabalhar com o pessoal, você não gosta do trabalho deles, você não tem nem opção. Você acaba que tem que fazer por conta. Daí você tem que, tipo, aprender você, professor da academia. Aí você tem que ser o business, né, man. Aí você tem que começar a aprender sobre marketing, né? Faz E sentido, né? Até mas mesmo o vendedor, né? O vendedor, tipo, tem como. Eu vejo tanta possibilidade nesse mercado aí. Por exemplo, eu vejo oportunidade no meu cenário hoje de marketing, né? Aí eu vejo essa questão para vendedor, né? Tipo, tudo bem, vem um aluno, só que, poxa, tem o atleta ali, o professor, o competidor que é o focado, é o cara para dar aula. E o vendedor, aquele que fala bem, aquele cara que consegue convencer a pessoa a fazer, se matricular, poxa, é uma puta oportunidade, profissionalizar isso, né? Não deixar o cara vem, dá um pau nele e se ele quiser ele entra na academia. Não tem um processo de convencimento, né? E se eu vejo que tipo, tem muita abertura, muita oportunidade, né? Não só dar aula, né? Mas atender isso, né? exatamente. Mesmo nessa área, né? Até hoje eu tenho dificuldade, tipo, para conseguir pessoal para trabalhar na academia. A gente tem que trazer o pessoal que, tipo, trabalha em academia normal de musculação, porque não tem muita gente especializada ou que saiba trabalhar com jiu-jitsu, tipo, explicar, que nem até nessa nova academia, né?
O manager, a pessoa que toma conta aqui, que faz as vendas, tudo, ele veio do mercado de fitness, né? Porque eu tentei achar no mercado alguém que saiba um pouco sobre jiu-jitsu, ou que treina jiu-jitsu, para, né, para unir o útil ao agradável. Não tive sucesso. Tentei por quase 3 meses, não tive Mas é que sucesso. legal, né? Aí, né, você na sua academia, né, você se preocupa, tipo, não só ficar preso, tipo, eu vou atender, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está chamando profissionais em cada área. É essa abertura que eu Exatamente. quero que escuta, entenda sobre a oportunidade que tem. Né? Tipo, tem muito caminho, tem muita vaga, né? Quem quer ser profissional, então acaba abrindo essa brecha para entrar, né, nesse mercado. Exatamente. Ah, porque é o que eu falei, tá se profissionalizando mais, né? Tipo, que nem aqui. Antes eu dava aula, vendia contrato, sabe? Tipo, era uma correria, uma loucura. Daí a gente começou a entender, né? Tipo, não, tem que ter uma pessoa específica para atender a pessoa. Tipo, no caso, um recepcionista, né? Um front desk. Aí você vai ter Sim. a pessoa que vai fazer aquele primeiro atendimento, vai conversar. Daí, aí depois você vai ter uma pessoa que vende, né? Ou que a gente chama o closer, né? Que é o que vai fechar o negócio ali. Daí a primeira pessoa começa, né? Tipo, atender, aí depois vai e traz para essa segunda pessoa, né? Daí a segunda pessoa vai, né? Praticamente vai vender, né? Vai mostrar, tipo, os programas que a gente tem, quais os benefícios que ela vai ter, tipo, assinando com a gente. É tipo, uma pessoa que já está treinada, né, para fazer essa segunda parte, o fechamento, Sim. né? E aí tem, né? Aí você vai ter, no caso, a gente, que nem aqui, a gente não tem, deveria ter, né? Mas a gente está tentando achar ainda uma pessoa mais específica para o marketing, né? Trabalhar mais com marketing, que nem no caso agora a gente está com uma empresa, né, que faz para gente. Mas só que a empresa, ela está começando a trabalhar com o mercado do jiu-jitsu agora. Ela é tipo 99% ou mais voltada para o fitness. E o fitness, embora seja atividade física, tudo, não é igual ao jiu-jitsu, entendeu? É um público diferente. Então você vê que eles estão tentando, entendeu? Tipo, melhorar nessa área e tudo, que eles já estão tendo a visão que o jiu-jitsu é grande, o mercado é grande, as academias precisam, né? Desse serviço, né? Desse trabalho. E aí, mas você vê, tipo, nessa área é muito espaço, muito espaço. E vendas, marketing, software, tipo, que nem a gente até conversou, né, muito sobre isso. Tipo, a gente usa software e embora seja até bom, mas não é voltado pro jiu-jitsu, sabe? Tipo, às vezes é mais voltado pro karatê, tipo, para outras lutas marciais. É Então, adaptada para o jiu-jitsu, né? Ela não é feita adaptado, para o jiu-jitsu. ou é adaptado pro jiu-jitsu de fitness e não é igual, entendeu? Embora alguns sejam muito bons, mas não tem nada tipo específico pro jiu-jitsu. Eu acho que tem uma, duas empresas agora, tipo mais recente, que tá entrando pro mercado de jiu-jitsu, né? E então tem muito espaço nessa área, desenvolvimento, né, de software para cuidar dos memberships ali dos alunos. Isso, os alunos. E até o app, né? Criar app tipo, para ensinar posição, para ensinar o jiu-jitsu. Até Olha que. ensinar os professores. Tipo, eu não conheço nenhum app que ajude os professores, entendeu? Tipo, a dar aula, ou, sabe? Tipo, não tem. Que show. A gente falou de oportunidade no meio do jiu-jitsu. O marketing, que eu vou entrar nesse meio aí, eu já vou dominar esse meio aí. A gente falou de vendedor, a gente falou de empresas que faz app, a gente falou de software. Ah, meu, tipo, não é só o atleta, né? Isso eu quero que quem ouça aqui, né? Lógico que o atleta tem chance ali, né? Óbvio, né?
Mas não é só para o atleta, né? É para quem quer empreender, existe isso, né? E uma última pergunta aqui para matar aqui, eu sei. Eu até mandei para dar uma pensada nessa pergunta, né? Tipo, num cenário hipotético aqui, né? Se você não tivesse os títulos e o conhecimento tão profundo e tão técnico de jiu-jitsu, só o conhecimento que você adquiriu aí de como empresário nesses últimos 22 anos aí. Você empreenderia hoje nos Estados Unidos e por que que você empreenderia? Tipo, mesmo passando por tudo, e não tiver, é isso que eu quero levar. Tipo, é só atleta, o cara fenômeno, campeão mundial, europeu, que consegue ir para os Estados Unidos ganhar. Não, tipo, depois de toda a sua experiência, você pegaria ela e empreenderia hoje desse jeito? Ah, com certeza. Com certeza. Tipo, tem muita gente que faz essa relação, né? Tipo, eu tenho que ser um campeão mundial para ter minha academia com sucesso, né? E fica, tipo, muita gente fica preso nisso, né? Tipo, eu tenho que ser o campeão mundial. Eu tenho que ser o campeão mundial, tenho que ganhar isso, tenho que ganhar aquilo, tenho que ter um currículo, nossa. Mas isso aí, tipo, só isso não basta, entendeu? Isso aí é uma parte que ajuda, com certeza ajuda, né? Que quando o aluno vai procurar um lugar, tipo, aquele ali é um campeão mundial e tudo. Mas no final do dia, sim, você vai atrair aluno por isso e tudo. Só que se você não entender a parte do business, não tem como, entendeu? Tipo, era o começo quando eu comecei, era muito coração, tipo, deixava a gente treinar de graça, sabe? E não tomava conta muito da parte financeira, às vezes chegava um mês e, nossa, o que aconteceu? Sabe? Então, é um bônus, né, se você for, mas não é o principal, não é, tipo, sabe, o número um. Tem muita coisa, né, que vai acrescentar, né, pode te ajudar a você ter sucesso. Em relação tipo, os Estados Unidos, né, aqui, principalmente para jiu-jitsu, é o local, né? Poucos lugares do mundo, né, que tem essa estrutura que tem aqui, a mentalidade, cultura para o esporte, né? Tipo, principalmente a mentalidade que o americano ele tem aquela mentalidade que ele já tem um dinheiro separado, tipo, ele já vai ter aquela grana que é separada para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde, sabe? Então, Cara, amor, o seu dinheiro do mês já para isso, já. ele já tem ali a porcentagem ali né, do salário do mês ali, que é específica para gastar no caso, com saúde, né? Bem-estar ali, que é tipo, tanto ir na academia de musculação, como ir treinar numa academia de lutas marciais, né? Então já é cultural, entendeu? Tipo, você não tem que convencer o cara, você tem que fazer um esporte, não sei o quê. E você tem que separar uma grana para isso. Então já é cultural. Então isso aí já é uma coisa, né, que tipo já diferencia de, eu acho que qualquer outra parte, né, do mundo, que já tem no orçamento dele aquele dinheiro específico, entendeu? Por isso que ele consegue colocar 1.000 alunos, né, numa escola, né, numa academia, né? Não, e tipo, né, a demografia aqui, né, tipo, é um pouco maior, né, bem maior que do Brasil, né? Por exemplo, na nova academia aqui, a gente tem quase 1 milhão de pessoas que moram em 5 milhas. Nossa, 5 milhas, tipo, Rio Preto deve ser mais ou menos o tamanho de Rio Preto, né? 500 mil habitantes aqui. Então, Aqui é mas, metade. mas tipo, Rio Preto vai ter o quê? Umas 5, 10 milhas, uns 10 quilômetros mais ou É isso mesmo. É menos, isso né? mesmo, sim, 7 a 10 quilômetros. Então, aí você imagina, tipo, duas vezes o tamanho de Rio Preto, em 5 milhas, Poxa, o pessoal ganha muito bem, tipo, o salário é muito bom aqui, né? É muito maior que do Brasil, né? E então acaba que, tipo, fica muito barato para eles também, entendeu? Pagar, tipo, US$ 200 por mês para treinar jiu-jitsu é como a gente aí no Brasil pagar R$ 20, entendeu? Não pesa tanto. Então você tem a parte financeira, né? A parte demográfica, que tem muito mais gente, né, concentrada no local.
e a cultura, tudo ajuda. Show. E então eu acho, eu acredito, né, que aqui seja um tipo, especialmente para o jiu-jitsu, chega, eu acho que é o número um assim do mundo local para se investir no jiu-jitsu. E eu acho que tem muito espaço ainda, entendeu? Tem muito espaço. Você vê quase toda semana abrir uma nova academia em algum lugar, sabe? E ainda aí você fala, nossa, já é muita academia. Aí a semana que vem já tem outra e continua tendo espaço para todo mundo, entendeu? Tem espaço para todo mundo Tem crescer. espaço pra todo mundo. Sensei, Eduardo, eu vou parar aqui. Acho que deu um tempo legal aqui. Obrigado pelo bate-papo aí. Bastante gente entrou, tá? Foi fazendo perguntas aí. Muito legal o bate-papo. Entendi um pouco da tua história, entendi um pouco do que você passou, do que você construiu e ver que realmente, tipo, dá para crescer muito mais, tipo, enxergar um mercado, entender as possibilidades que tem, não só com aquela visão, né, tipo, eu não sou atleta, eu não consigo, não. Né, empreender vai além de ser um atleta, né? Igual você falou, pô, já vim aqui nos Estados Unidos, faixa azul, dando aula com 50 alunos, pô, né? É, Não, é isso, né? Aproveitar as oportunidades. Certo ou errado, ele estava com um aluno lá dentro, né? com Enfim, certeza. porque existe brecha, existe oportunidade. E obrigado pelo bate-papo, para aí uma horinha aí para conversar comigo. Não, obrigado. Eu que agradeço, né, pelo tempo aí. Agradeço todo mundo que participou. Espero ter contribuído um pouco, né? Um pouquinho aí, tipo, de repente abrir, né, um pouco a mente do pessoal para, né, para ter essa visão, de repente, né, ter uma oportunidade para cá e até no Brasil também, né? Tipo, a gente tem muito espaço no Brasil ainda. A gente precisa ficar, tipo, melhorar, né, no lado profissional, no jiu-jitsu também no Brasil. Está melhorando muito. E, pô, uma mensagem para todo mundo aí é continuar acreditando, entendeu? Não, é tipo, principalmente aí no Brasil, o pessoal que não pretende, né, mudar também, acreditar no Brasil e fazer a diferença, entendeu? Tipo, todo mundo aí, se todo mundo fazer sua parte bem feito, entendeu? Tentando pensar nas novas gerações, entendeu? No nosso país, eu acredito que o Brasil é um país aí que tem tudo para dar certo, entendeu? E eu acredito muito que a gente vai chegar aí no topo aí no, no mundo, né? E eu acredito muito no Brasil. Então, o pessoal tem que acreditar também, entendeu? E tem muita oportunidade no Brasil também, entendeu? Não fica, tipo, com limitação, que nada acontece, não sei o quê. Acredita aí no Brasil também, faz o seu melhor. Boa. Então, Show, então. Obrigado, viu, Eduardo? obrigado eu. Abração aí, Valeu. tá? Show. Meu Tchau, abraço. tchau. Valeu.